A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, 30 de outubro de 2022, continuamos os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre, cujo tema é a Justiça Divina, um estudo no livro do profeta Ezequiel, preparando o povo de Deus para os últimos dias. E na lição de hoje, lição de número 5, nós vamos falar contra os falsos profetas. E a nossa leitura bíblica está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, no versículos 1 a 10, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidades e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal adubada. Vamos fazer uma oração, iniciando os nossos estudos bíblicos desta escola dominical. Senhor meu Deus, aqui estamos na tua presença, pedimos da tua graça, da unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, Senhor, possa penetrar nos nossos corações, nos dando sabedoria para agir em tempos difíceis em que surgem muitas falsas profecias para confundir o teu povo. Nos dá discernimento, Senhor, na tua palavra, no teu Espírito Santo, para que nós possamos enxergar, Senhor, os perigos que nos rondam através das falsas profecias. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O profeta na Bíblia Sagrada é o porta-voz de Deus, não no sentido apenas da pregação da mensagem bíblica, mas através da mensagem recebida diretamente de Deus, através de uma visão, através de um sonho, ou de ter ouvido Deus falar com ele pessoalmente. Então, a função do profeta era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Os sacerdotes, ao contrário, era
tinham a função de apresentar o povo a Deus. Então eram intercessores, levavam o povo diante de Deus. E a função dos falsos profetas era contrapor, a mando do diabo, o que era profetizado pelos verdadeiros profetas de Deus. Então Jesus deixou bem claro que no meio do trigo iria aparecer o joio. E um desses joios perigosíssimos que aparecem são os falsos profetas, confundindo o povo de Deus. Por que eles fazem isso? Eles fazem por vaidade, porque são mentirosos. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, versículos 1 a 5, Moisés deixou da parte de Deus restrições severas para lidar com os falsos profetas. Diz Moisés, em Deuteronômio 13, de 1 a 5, quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes dele, assim tirarás o mal no meio de ti. Então, as palavras de Moisés são muito duras. Aquele que profetizasse falso no meio do povo, tentando fazer com que o povo se desviasse do Deus de Israel para os outros deuses de nações vizinhas, eles deveriam ser mortos, apedrejados até a morte. Pena de morte para os falsos profetas. Era rigoroso o tratamento dado a esses falsos profetas naquele tempo. Mas o tempo foi passando e depois, no tempo dos reis, quando surgiu os reis, Saul, Davi, Salomão e os demais reis que se seguiram nos reinos de Judá e nos reinos de Israel, começou a haver uma maior manifestação desses falsos profetas. Por quê? Nós precisamos entender que Israel vivia numa teocracia, ou seja, Deus era o Senhor. Hoje nós vivemos numa democracia e é bem comum nós ouvirmos que o Estado é laico, ou seja, a religião é uma coisa e o governo democrático é outra coisa, ou seja, os governos democráticos, eles têm que ser abertos à manifestação de qualquer credo, qualquer religião, porque segundo o Estado de Direito, todos têm direito de escolher a sua própria fé, a sua própria maneira de manifestar
as coisas espirituais. Então o Estado não interfere nisso e nem a igreja interfere no Estado. Mas não era assim no tempo de Israel. Israel era uma teocracia e os reis de Israel, eles eram obrigados, entre aspas, a seguir a orientação que tinha sido dada por Deus a Moisés. Então, o Pentateuco era a constituição do povo de Deus. Israel e o reino dividido, Israel e Judá, eles tinham que seguir uma única constituição. E essa constituição se chamava Pentateuco, os 5 livros que Moisés tinha escrito. Mas aí os reis começavam a fazer coisas da sua cabeça, se misturavam, principalmente através de casamento com mulheres de outros povos, e que elas vinham com as suas crenças, os seus deuses, e aquele rei ia, por causa da política, aceitando aquela situação, o povo ia se misturando, também adorando a outros deuses, e aí é quando surgia a figura do profeta de Deus. Ele vinha para condenar, para, com a autoridade de Deus, dizer que o rei estava se afastando dos caminhos do Senhor. Portanto, aquele rei era um mau rei. E isso, evidentemente, enfurecia os reis, que muitas vezes perseguiam os profetas e até alguns chegavam a ser mortos. E havia grande sofrimento, às vezes, para o profeta de Deus enfrentar com coragem aqueles reis. Com a ascensão do rei, também, aonde há um rei, há bajuladores. Há pessoas que são favorecidas quando se aproximam do rei. Aí é quando surgia, por vaidade, por interesse, por ganho pessoal, os falsos profetas. Porque os falsos profetas, quando, por exemplo, um rei falava assim, eu estou com desejo de enfrentar o rei da Síria, por exemplo, em guerra. Havia no coração do rei uma ambição de ampliar os seus domínios e ele às vezes, como toda autoridade, tinha uma iniciativa pessoal, uma ideia sua. Mas aí ele, como ele estava numa teocracia, mesmo ele não sendo seguidor fiel das leis de Moisés, ele consultava os profetas. E aqueles profetas mentirosos, falsos, bajuladores, diziam, rei, pode ir que o Senhor me disse que a vitória está na mão do povo de Israel. E assim eles iam profetizando, bajulando o rei e dizendo ao ouvido do rei aquilo que o rei queria ouvir. E nesse momento também surgiam os verdadeiros profetas, como Ezequiel, e profetizavam contra esses profetas. Vocês são mentirosos, vocês estão trazendo para este governo a idolatria, porque esses falsos profetas, quando o rei iria colocar lá uma deusa sugerida por a sua esposa que vinha de outra nação, ele também consultava os profetas, e os profetas falavam, não, esses deuses também são abençoados, podemos fazer culto a eles. E aí, induzindo o povo ao erro. E o profeta de Deus vinha contra essas profecias, falsas profecias, e falava pesado. Falava com autoridade, porque ele era realmente o portador da palavra de Deus.
e demonstrava ao povo, olha, quando um profeta profetizar através de um sonho, de uma visão, e essa profecia não se cumprir, então vocês saibam que esse profeta não é da parte de Deus. Ele está trazendo, quando ele profetizar que é bom seguir outros deuses que não a Javé, então ele é um falso profeta e ele deve se cumprir na vida dele aquilo que foi orientado por Moisés no Pentateuco. Apedrejam este falso profeta até a morte. Era assim naquele tempo. Agora, no Novo Testamento, muda um pouco a situação do profeta, embora alguns profetas, como João, foram diante do rei Herodes, e condenou Herodes por ter casado com a mulher do seu irmão, ou seja, Herodes era adúltero. Israel vivia sob o domínio romano, que adorava outros deuses, mas Israel tinha liberdade religiosa e Herodes tinha a obrigação, como os antigos reis de Israel, embora sujeito às leis romanas, ele tinha que conduzir o povo na lei de Moisés, mas ele não fez isso e João foi lá e profetizou muito contra João Batista, ou contra Herodes, a ponto de perder a sua própria vida. Há algumas profecias, muitas profecias no Novo Testamento, as profecias são mais específicas a respeito da obra de Deus. Então Ananias, um diácono, estava orando em casa e Jesus aparece para ele e fala, olha, vai na casa, na rua direita, lá existe uma casa de um homem chamado Judas. E nessa casa tem um homem chamado Saulo. Esse Saulo é da cidade de Tarso. E você ora por ele e diz que eu vou fazer uma grande obra na sua vida, que ele vai pregar o evangelho para os reis da terra. Ananias fica apavorado porque sabia que Saulo era um perseguidor dos cristãos, mas ele vai e obedece a palavra de Deus e ora por Saulo. Saulo, que estava cego naquele momento, recupera a sua visão e a profecia se cumpre naquela vida. O apóstolo Pedro também tem uma visão, e nesta visão o anjo do Senhor manda ele ir na casa de Cornélio, um centurião romano. Os judeus não entravam em casa de romanos porque eram gentios, segundo a tradição judaica, mas o anjo manda ele ir para pregar o evangelho. O evangelho é pregado pela primeira vez para uma pessoa que não era judia, e aquele homem ali, Cornélio e a sua família se rendem ao Senhor Jesus e são batizados nas águas, no Espírito Santo, e é uma grande bênção. As profecias que o anjo do Senhor deu para Pedro se cumpriu logo a seguir da palavra que veio para ele. Lá no final do livro de Atos, o profeta Ágabo, que tinha 4 filhas profetisas, ele profetiza que Paulo será preso em Jerusalém. E aí, Paulo, mesmo sendo avisado pelo Espírito Santo que iria ser preso, ele sabe que está dentro da vontade de Deus que ele siga adiante. E ele vai, mesmo com o risco da sua própria vida, fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então as profecias eram específicas
As profecias eram bem claras. Olha, Ananias vai na rua direita, na casa de Judas, tem um homem de Tarso chamado Saulo, ora por ele, e tal, e tal, e tal. Olha, Pedro, vai na casa do centurião Cornélio, ele está esperando, ele está orando, pedindo que lhe seja pregado a verdade. Vai lá, explica para ele, fala acerca da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, apresenta Jesus a ele. E Pedro faz isso. Ágapo fala para Paulo, olha, Paulo, você vai para Jerusalém e lá você vai ser preso, é o que o Espírito Santo está me dizendo. Paulo fala, eu vou, porque estou dentro da vontade de Deus, e assim se cumpre também esta profecia. Paulo vai realmente vai ser preso, que o propósito de Deus era levar Paulo a Roma para testemunhar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo diante dos reis da terra, como tinha sido profetizado lá por Ananias, segundo Jesus tinha orientado Ananias a dizer para ele que ele iria pregar aos reis da terra. Então você identifica um falso profeta sabendo se a profecia se cumpriu ou não. Então é uma das maneiras de identificar o falso profeta. Ainda temos no livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, que João fala acerca dos fins dos tempos, profecias mais típicas dos antigos profetas da antiga aliança. E João prediz coisas que ainda ocorrerão no futuro, mas que nós já estamos presenciando alguns sinais bem claros acerca do que João falou em Apocalipse está se cumprindo. As profecias são muito claras. Tem data, tem hora, tem endereço. E elas se cumprem, isso é o mais importante. Agora, hoje, há uma confusão muito grande. Porque aparecem profetas na igreja e dizem assim, minha serva, o Senhor mandou dizer que vai te abençoar. E assim, profecias desse tipo, profecias genéricas, aí você se pergunta, como que eu sei se essa profecia é de Deus ou não é? Porque são coisas assim que não é muito claro. O Senhor vai te abençoar, é uma coisa muito genérica, o Senhor me abençoa todo crente. Então, evidentemente que isso vai se cumprir, mas será que foi uma mensagem de Deus ou não foi? Então, como você sabe que é uma falsa profecia? Se ela for genérica assim, não creia, meu irmão. Porque a profecia de Deus, ela tem nome, tem endereço e tem data. Para que aquele que recebe a profecia do Senhor possa entender o cumprimento da mesma. E diga, realmente o Senhor falou comigo. Quando o profeta for genérico, você pode ter certeza que isso não parte do Senhor. Há algumas profecias hoje, muito profecias políticas, pessoas que analisam por vaidade o quadro político e aí profetizam algumas coisas que qualquer estudante da geopolítica ou da política nacional, ele também pode predizer, porque são análises de situações que já estão ocorrendo e que poderão ocorrer no futuro próximo. Então, é muito cuidado com esse tipo de profecia, que eles vão enganando, vão por causa da vaidade, são recebidos com honra.
profetizam coisas vãs. Hoje tem até disque profecia. As pessoas ligam para o profeta e perguntam: você tem alguma coisa de Deus para me revelar? E aí o profeta vai lá e, por vaidade, por dinheiro, ele profetiza. E as pessoas simplórias são enganadas por isso. Eu tinha um amigo no início da minha fé. Esse amigo era médico, ele não era crente, mas ele foi criado no Evangelho. Os pais eram crentes, os pais moravam em Goiás, eram fazendeiros. Esse meu amigo era médico, trabalhava aqui em Santos já há muitos anos, e os pais vieram visitá-lo. Os pais já eram bem idosos. E esse médico, sabendo que eu era crente, veio na minha casa, trouxe esse casal já idoso para me conhecer. E esse casal era muito simplório, fazendeiros. Embora tivesse um filho médico, eles eram de origem simples. E depois de alguma conversa, eles perguntaram para mim se eu tinha alguma profecia para eles. Então eu vi que eles eram inocentes. Se eu fosse um enganador, eu profetizava ali na hora alguma coisa da minha mente e certamente eu conseguiria uma gorda contribuição para a igreja. Mas evidentemente que onde há temor do Senhor não há falsa profecia. E eu vi que aquele casal, eles foram embora da minha casa decepcionados, porque eu não tinha nada a não ser compartilhar as Escrituras com eles, mas nada de sobrenatural da parte do Senhor, porque o Senhor não me revelou nada. Então tome muito cuidado com isso. Para nós concluirmos, eu quero deixar para você o que falou Pedro lá na sua segunda carta, no capítulo 2, o verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, diz Pedro, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, Pedro coloca no pacote de falsos profetas aqueles também que ensinam falsas doutrinas na igreja, trazendo coisas, ensinando coisas como doutores, mas são falsos porque encobertamente introduzirão heresias no meio do povo de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ficar bem atento quanto a essas falsas profecias. Se apegue na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E as profecias que já estão reveladas, como o livro de Ezequiel, se você gosta de profecias, se aprofunde nos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Malaquias, João. Tem tanta coisa boa que nós podemos aprender com esses profetas e o que Deus preparou para nós, que nós não vamos cair em falsas profecias que destoam da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Amém? Vamos orar, terminando a nossa escola bíblica dominical de hoje. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que compartilhamos porções da Tua Escritura Sagrada que nos alertam contra os falsos profetas, os falsos doutores que se introduzem no meio de nós como joio, nos ensinando coisas erradas, nos levando para o caminho da heresia, do engano por vaidade, por ganância. Nos dá a sabedoria dos céus, conhecimento da Tua Escritura, para não pecarmos contra Ti.
Senhor, neste dia de domingo, abençoa a nossa nação brasileira, Senhor, para que nós possamos nos alegrar, Senhor, com aquilo que acontecerá no dia de hoje, na nossa grande nação. Que o teu povo, o povo que clama pelo teu nome, possa ser abençoado com coisas boas para a nossa nação e para o povo de Deus. Amém.